Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Está começando agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. No programa de hoje, vamos discutir as comunidades quilombolas no Brasil. A Constituição de 1988 trouxe uma nova luz ao termo quilombo, antes vistos como locais que concentravam escravos que se rebelaram contra o regime colonial. O conceito foi ampliado para abranger todas as áreas ocupadas por comunidades remanescentes dos antigos quilombos. A regulação desses espaços, que garantem não só a existência das comunidades, como também seu protagonismo na esfera pública, não acontece sem o enfrentamento de obstáculos. Esses desafios serão explorados no programa de hoje. Para o debate, contamos com a presença de Maria Lúcia Santos, assistente social e pedagoga e liderança da comunidade quilombola de Gamileira. José Glebson Vieira, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Flávio Ferreira, antropólogo e professor de Ciências Sociais do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E Carla Lemos, historiadora, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Ciganos. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Vou começar com uma questão que eu acho que pode ser repassada e considerada por todos vocês, que é a respeito das comunidades quilombolas existentes no estado do Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, nós temos 22 comunidades quilombolas que têm titulação territorial. Não é? Existem outras que ainda estão batalhando pela titulação territorial. Como é que está a situação de outras comunidades que ainda não têm essa titulação? Boa noite, Maria. Boa noite. Existem, sim, várias outras comunidades, em torno de 60, né? E que estão nessa batalha, né? Buscando se auto-reconhecer, né? E aí é muito importante quando a gente consegue alcançar esse apoio das mídias, né? Para que esses quilombos eles ganhem visibilidade. Né? É muito importante essa parceria com as mídias e que esses quilombos somos poucos, né? Assim, 22 apenas no momento reconhecido, mas quando se pensa a quantidade que poderia ser reconhecida e estarem sendo beneficiadas também através das políticas públicas, né? A gente percebe-se aí que um número imenso está fora, né, desse apoio do próprio sistema. Eles estão sem voz, né? Essas pessoas estão sem voz. Professor José Glebson, a situação dessas comunidades quilombolas, ela só ganha visibilidade, só é incluída no espaço público justamente depois dessa titulação, né? Como é que você vê, então, essa luta dessas outras comunidades ainda por esse reconhecimento público? Tá. Primeiro eu queria dar boa noite a todos os telespectadores, ao meu colega, professor Sérgio, meus colegas aqui presentes. Primeiro, também parabenizar pela iniciativa, parabenizar a TV Universitária, trata-se de um tema extremamente relevante e a gente sabe que esse tema não é tratado da forma que deveria ser tratado, então acho que a TV Universitária está de parabéns por trazer esse espaço, um debate, né? Então, é super interessante essa sua pergunta, porque, na verdade, eu acho que é uma questão que tem que ser, de fato, tratada de maneira muito cuidadosa, mas também de maneira a tornar mais clara a situação dos quilombolas no Rio Grande do Norte. Como Lúcia acabou de falar, né, existem várias comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte, dentre as quais você tem 22 que têm o reconhecimento. Então, como é que funciona? Você tem uma demanda que essas comunidades apresentam para a Fundação Palmares
E aí você tem o registro dessas comunidades pela Fundação Palmares. E aí quando você tem uma demanda em relação à demarcação do território, então entra a figura do INCRA, né? Isso na alçada do Ministério, aliás, do Governo Federal. E aí quando se começa de fato aí a partir do reconhecimento, vai se construir em torno da demanda a demarcação dos territórios quilombolas. E aí passa por um processo que é de um relatório de identificação feito por um antropólogo, e a partir daí você começa a delimitar esses territórios. E aí você tem o exercício da própria prática antropológica, de pesquisar a memória dessas comunidades, de fazer um levantamento documental, para que possa, a partir daí, construir essa peça técnica, que é, de fato, essa peça que vai garantir, num certo sentido, a posse do território, a demarcação. E, nesse sentido, é que a titulação ela é importante, porque a base material, a terra, é fundamental para que essas populações, de fato, elas possam sobreviver. Então, isso tem a relação direta com o que diz a Constituição, né? A Constituição de 88 assegura o direito às terras às populações quilombolas. E aí as terras, porque a terra ela é fundamental para que haja uma sobrevivência, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista cultural. Então, é com essa ideia que se pode ser pensada a titulação dessas populações, desses territórios. E, certamente, a visibilidade aumenta, sobretudo, por causa do reconhecimento que o Estado tem. Então, hoje, só existe uma única que já tem a posse definitiva no Rio Grande do Norte, que é a comunidade do Jatobá, em Patu. Então, existem 12 processos em andamento. Então, o meu departamento de antropologia foi inicialmente contactado pelo INCRA para fazer 6 laudos antropológicos. Então, o professor Luiz Assunção, do meu departamento, coordenou esse trabalho. E, dentre essas 6, apenas a comunidade do Jatobá é que tem o território totalmente desintrusado, ou seja, não tem nenhum não quilombola, não negro, vivendo dentro da comunidade do Jatobá. E depois mais 6 comunidades foram realizadas os laudos antropológicos. Isso foi feito pelo INCRA num outro sistema, que não foi mais de convênio, mas foi um sistema de leilão. E aí mais 6, só que esses 6 processos ainda estão em curso. E sem contar os outros 12 mais 10, que são reconhecidos, mas que ainda não têm a sua regularização fundiária completa. Existe no meu departamento de antropologia também uma informação, que é um dado do mapeamento dos especialistas na questão quilombola, que existem mais de 60 comunidades negras rurais, mas também existe um quilombo urbano, é o único quilombo urbano do Rio Grande do Norte que tem de Moita Verde em Parnamirim. Então é uma situação muito curiosa, porque a princípio os quilombos estariam na zona rural. E aí, nesse caso, especificamente de Parnamirim, você tem um quilombo urbano. Então, isso revela o quão difícil encaixar o modelo de quilombo, né? Quando você fez a abertura do nosso debate aqui, do programa, que o conceito de quilombo ele não consegue dar conta dessas múltiplas realidades. Então, dentre as quais, a realidade dos quilombos urbanos. Então, isso é fundamental para que as distintas experiências, que foram várias, das populações negras, elas possam ser de fato compreendidas e o Estado possa assegurar os direitos a essas populações, enfim, que aí como eu já comentei, né, esse direito assegurado desde a Constituição de 88. Perfeito. Professor Flávio, essa questão da titulação territorial é fundamental porque é uma dívida, não é, de certo modo, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, com aqueles que são remanescentes, né, do período de escravidão no país, né? E a oportunidade de constituirmos essas comunidades quilombolas é justamente a oportunidade de assegurarmos o exercício da cidadania por essas comunidades, né? Mas também a vivência de uma história específica deles, né? Assim, nenhum povo, nenhuma comunidade tem identidade senão pela sua capacidade em resgatar a sua própria memória, ou seja, a sua capacidade justamente de ter consciência de si mesmo como coletividade, de ter consciência da sua própria história, né? E é nisso que eu estou dizendo, a importância da memória. Eu vi uma série de vídeos sobre
a questão das comunidades quilombolas aqui no Brasil e especificamente no Estado, e a gente vê como é importante o resgate da memória. É isso que eu queria. É bonito você ver eles como sujeitos, né, os quilombolas, os representantes daquelas comunidades resgatando a sua própria história, né? Eu queria lançar essa pergunta ao Flávio, professor do IFRN, né? Além deles fazerem um exercício do resgate da própria memória, da própria história, que apoio externo do poder público, das instituições públicas, essas comunidades estão tendo para a preservação da sua memória, da sua cultura? Isso. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos colegas. Boa noite a todos que estão ligados na TV Universitária. Reforçar os parabéns pela iniciativa da TVU em promover esse espaço para esse debate. Você toca numa questão fundamental, né, que o Glebson já trouxe para a gente, que é a respeito do que a gente chama na antropologia de consciência étnica, né, a consciência do pertencimento étnico, né, a afirmação identitária, né, são elementos fundamentais para a reivindicação de um território, para a reivindicação de uma identidade, né, que podemos situar no Rio Grande do Norte, e essa questão ela é bastante recente, né, esse debate é recente exatamente pelo lugar de invisibilidade, né, que foi relegado a essas comunidades, né, a essas comunidades que têm um modo de vida tradicional, né, uma cultura tradicional e um senso de pertencimento étnico, né, ao território. Não só no Rio Grande do Norte, porque se a gente pegar a Constituição de 88, né, nós vamos chegar também a um passado recente, o artigo 68, que vai garantir, né, o direito, né, aos territórios, né, remanescentes de quilombo, tradicionalmente ocupados, ele só vai vir com a Constituição. E regulamentado muito tempo depois, né, com o decreto 4887 de 2003. Né? Então é uma questão bastante recente que os antropólogos têm, né, de certo modo, através de suas pesquisas, tirado da invisibilidade. Né? A antropologia tem tido um papel fundamental nesse exercício, né, de pesquisa acadêmica, que, de certo modo, também é uma pesquisa-ação, né, uma reflexão que promove a ação política, né, da afirmação de uma identidade, porque as comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte, elas, a partir desse senso de pertencimento, conhecem os seus direitos, né, sabem os caminhos para reivindicar uma identidade diferenciada, uma identidade quilombola. Perfeito. Professora Carla, eu queria ainda continuar no tema do resgate da memória, e você tem feito um trabalho muito bonito, né, de auxílio na produção de material audiovisual, de dar justamente, porque é isso que permite àqueles que não têm proximidade com a questão das comunidades quilombolas, de ter um acesso, né, a esse mundo das comunidades e da sua luta, da sua história, da sua identidade étnica. Nesse seu trabalho, né, no trabalho junto às comunidades, como é que você tem percebido justamente a participação, digamos nós, solidária, né, de grupos externos à comunidade no esforço da preservação dessa memória? Primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar, né, a TV por esse tema, grandes temas, eu acho muito importante para a questão da própria história do Rio Grande do Norte, porque a história do Rio Grande do Norte ainda não está sendo contada, né? Nós temos uma história que pertence a esses grupos étnicos que aqui estiveram, que aqui estão ainda no Rio Grande do Norte. Acho extremamente relevante, me sinto totalmente contemplada com a sua fala. Eu acho que existe algo nessas comunidades que se chama honra étnica, que seria mais ou menos essa ideia de pertencimento. Extremamente importante que as questões políticas, territoriais, elas estejam
muito bem esclarecidas, porque a maioria deles não tem noção dos seus direitos. Enquanto estive na igualdade racial, na promoção de políticas públicas aqui do Estado, estive em vários quilombos que ainda vivem em casa de taipa, quilombos que não têm nenhuma noção do que realmente existe na Constituição brasileira, no que existe na nossa história, que é deles também, é a nossa história, é a história de todos nós, né? Eu não sei se o trabalho é bonito, é um trabalho que eu acho que cabe a todo potiguar, porque não é estar num grupo, mas você estar numa comunidade e, de certa forma, você contribuir para que a história daquela comunidade, aquela memória coletiva deles, possa coincidir com a nossa memória territorial, porque nós pertencemos ao mesmo território, isso é muito importante. Como eu estava dizendo, assim, a gente fez várias visitas, né, de campo a algumas comunidades. O índice de analfabetismo é muito grande. Não há um mapeamento contundente no governo do Estado do Rio Grande do Norte para que possa se trabalhar políticas públicas, porque se não houver mapeamento, você não trabalha política pública, né? Então a gente precisa disso. Em 2015, Lúcia iniciou um mapeamento através do MEB, em parceria com o MEB, para justamente a gente ter mais ou menos uma noção de como a gente poderia estar nessas comunidades, não somente levando a questão da identidade, mas levando a questão do empoderamento mesmo. E você empodera através da educação, não tem para onde correr. Então, o índice é altíssimo de analfabetos, você tem quilombos inacessíveis, não só a academia, mas também a questão de gestão pública. Eu acho que o governo do Estado tem uma responsabilidade muito grande, mas os municípios têm também, porque a maioria dessas comunidades estão em território rural, tá? Você não encontra grupos de ciganos em Natal. Você não encontra um quilombo dentro de Natal. Você não encontra um remanescente indígena, que até tem, porque esse território é indígena, dentro de Natal. Essas comunidades são rurais, né? Está nos assentamentos, está na zona rural, está nas periferias desses municípios. Então, é muito importante que os gestores municipais estejam também conosco nessa luta. Não acho que o trabalho seja bonito, não. Eu acho que o trabalho é incansável. Existe um Rio Grande do Norte que precisa ser descoberto. E a gente precisa descobrir o Rio Grande do Norte pelas gentes potiguares, né? Não é pelo litoral, não é pelas praias belas, né? Que temos, é verdade, mas pela nossa história. A nossa história está lá. Nós temos um museu agora lá, é o nosso orgulho. Lúcia construiu essa ideia juntamente conosco no governo do Estado, ainda em 2015, e nós conseguimos inaugurar o primeiro museu dentro de uma comunidade rural, dentro de um grupo étnico, porque é grupo étnico, para salvaguardar essa história. Porque, na verdade, a história de uma comunidade é a história praticamente de todas. Tirando somente as questões realmente territoriais, geográficas, mas é uma mesma história comum. É uma história de fuga, de refúgio e de invisibilidade. Perfeito. Eu, olhando aqui o programa Brasil Quilombola, né, ele se organiza em 4 eixos. Os eixos são acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local, e 4, direitos e cidadania. Eu pergunto, começo aqui com Maria Lúcia, qual a efetividade desse programa no Estado e qual desses eixos está em situação mais crítica, segundo vocês? Nossa, esses eixos, praticamente quase todos estão assim... É difícil de pontuar qual o eixo que está sendo favorável aos quilombos do Rio Grande do Norte hoje. Porque, assim, a questão de políticas públicas, essa que é garantida pela lei, né, da Constituição de 88, felizmente, para nós lá não chega. O que acontece? Eu questiono bastante, assim, a questão desse apoio logístico para a gente participar de todos os eventos e ter esse conhecimento, porque esse conhecimento chega para aquelas pessoas que têm acessibilidade,
né? Eu não sei se estou respondendo a sua interrogação, mas é que me veio em mente agora. Acessibilidade a essas informações e conhecimentos para que nós, povos quilombolas, a gente possa estar tendo essa consciência de que quais são os nossos direitos. Nós lá moramos, como na fala de Carla Lemos, aí ela falou, nós habitamos em locais de difícil acesso, onde a informação, ela pouco chega, entendeu? Então, essas pessoas que muitos nos representam, mas só que elas não chegam para nós e vai dizer assim, aconteceu isso e isso que vocês têm direito. Então, no meu caso, eu tenho muita dificuldade de acesso, de acesso à participação de eventos que possam estar nos possibilitando fazer com que as informações cheguem lá. Para você ter uma noção do atraso de muitos quilombos, eu falo especificamente do nosso, nós temos um ponto de internet na escola, que nem sempre ele está ativo e ele não tem acesso à internet. A internet. Cadê os nossos direitos? Né? Nós temos a Voz do Brasil, onde os mais velhos estão todas as noites lá para ter acesso às informações do que está acontecendo no país, é a TV ou a Voz do Brasil. Então, é muito difícil para a gente, eu digo no meu caso, pontuar os eixos que são favoráveis para a gente. E para mim é muito difícil. Ainda é uma luta, né? É uma luta muito grande, porque nós estamos num atraso muito grande, certo? E aí, hoje, no caso lá da comunidade de Gamileira, no nosso quilombo, as informações estão chegando porque, através dos meus conhecimentos aqui, né, e os contatos com essas pessoas, né, que estão sempre... Eu tenho que agradecer muito, porque cada um tem o seu papel muito importante, e aí vamos passando materiais, e eu vou chegando para eles e passando, e aí os nossos quilombolas que lá estão, e aqui eu represento 360 pessoas, hoje eles têm mais um pouco de acesso ao conhecimento e têm mais acesso à informação. Mas eu não saberia dizer o que o governo está fazendo, os governos estão fazendo por nós nesse momento. Pontuar esses quatro eixos aí, para mim, se torna muito difícil. Ainda está no papel, né? Ainda está no papel muita coisa. Glebson, a Carla estava falando agora há pouco da coisa do empoderamento, né? Então, sem informação, sem acesso à informação, isso fica muito precário, né? A luta pela emancipação, a condição do exercício do protagonismo dessas comunidades fica muito precário, né? Ainda precisamos avançar muito nesse acesso à informação para essas comunidades, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que quando você fez a pergunta para a Lúcia, eu fiquei me perguntando aqui, né? Na verdade, você tem uma dimensão muito interessante de uma política pública, quer dizer, você tem uma percepção de que para que você atinja de alguma medida esses direitos, sobretudo o direito que está na Constituição, você precisa ter algo que integre várias, digamos assim, várias situações e vários ministérios, por exemplo, de infraestrutura, de saúde, de educação, do meio ambiente, enfim. E aí o que de fato a gente tem percebido, e eu concordo plenamente com o Lúcio, eu acho que há uma dificuldade muito grande de ter esse acesso a esses próprios direitos. Então eu acho que ao longo de 10 anos, que eu acho que foi um pouco que Flávio tinha comentado, né, sobre a questão de ser um movimento ainda muito recente, enfim, e isso tem gerado efetivamente uma expectativa ruim dos próprios quilombolas, porque você tem um conhecimento ainda muito fragmentado sobre esse tipo de política pública. E aí eu acho que falta ainda, do ponto de vista não só institucional, mas também do próprio movimento negro, o movimento quilombola, de criar condições para que esses conhecimentos eles também circulem. Porque efetivamente você tem, se você for pensar, por exemplo, as cisternas, o Fome Zero, que atinge todas as comunidades rurais, dentre as quais as comunidades quilombolas. Você tem minimamente alguma coisa que avançou, pelo menos para a convivência com o semiárido e a convivência com a seca. Até porque boa parte das comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte estão na região do semiárido, com raríssimas exceções que estão no litoral, na zona da mata, mas estão no semiárido. Então, quer dizer, a convivência com a seca é fundamental. E aí eu acho que uma das coisas, assim, se você me perguntasse, desses eixos, o que
você diria que seria o mais importante? Eu diria que o acesso à terra. O acesso à terra seria o mais importante porque em torno dele eu posso construir uma escola, posso construir um posto de saúde, eu posso construir inclusive uma estrada, eu posso construir um ponto de cultura e nesse ponto de cultura eu posso posso construir um museu, né? Tem a experiência lá em Gameleira, que aí é uma experiência super interessante, porque de fato você não tem isso muito concretamente na realidade local. Então, quer dizer, se você consegue ter essas condições, efetivamente você pode construir esse empoderamento. Então, na verdade, esse empoderamento está sendo construído e deve ser construído a partir dessa interlocução. E aí eu acho que, do ponto de vista da academia, há uma lacuna. Eu acho que a academia, que eu falo, a universidade, as universidades, elas têm um papel importante a desempenhar, mas não cumpre ainda efetivamente. Então, eu acho que teria isso. Teria o poder público, de uma maneira geral, e também esses próprios atores, essa articulação. Quer dizer, eu acho que efetivamente essa articulação ela deixa a desejar. E aí eu acho que a circulação de informações, a participação em congressos, ter assento, por exemplo, no conselho, o CONSES, que é o Conselho de Educação Alimentar, enfim. E, efetivamente, isso não tem se concretizado. Uma coisa que eu acho que, um elemento que eu acho também super importante, que não há uma experiência ainda, é a questão da educação escolar quilombola. Quer dizer, você já tem uma experiência muito exitosa em relação à educação escolar indígena, que é uma educação diferenciada, e em relação à educação escolar quilombola não tem. Então, eu acho que aí você começa a identificar os pontos de fragilidade de como essas políticas públicas elas podem estar atingindo essas comunidades. Então, você fortalecer e você empoderar essas pessoas pela educação escolar diferenciada é algo, ao meu ver, muito, muito importante. E eu acho que a gente precisa realmente avançar numa percepção sobre esses contextos de escolarização, mas, claro, que não que a educação seja a pedra de toque, que vai dar o norte de tudo. Eu acho que a educação escolar quilombola, se for pensada como algo diferenciado, ela tem que se articular às próprias comunidades. Então, aí é como que essas comunidades estão construindo a sua própria história, estão se percebendo e estão colocando isso dentro de uma agenda, que é uma agenda comum, né? E aí eu acho que, efetivamente, esse empoderamento ele pode ser gerado a partir desse fortalecimento dessas práticas, inclusive das práticas sociais das próprias comunidades. Então, não adianta a gente achar que nós, educadores, vamos revelar a educação para os quilombolas. Eles já têm prática de transmissão de conhecimentos, eles já produzem seus saberes. E aí eu acho que a escola, os intelectuais, que às vezes se arrogam no direito, de dizer que sabem de tudo, e aí às vezes esquecem os conhecimentos locais e a forma como esses conhecimentos são produzidos. E aí eu acho que a educação, ela pode ajudar, né? Ela é uma das esferas. Perfeito, professor. Nós vamos continuar, fazer um breve intervalo e vamos continuar logo em seguida com o assunto sobre as comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte. Aguardem, retornamos logo a seguir.